Sejam muito bem-vindos ao Arte e Palavras. Hoje, mais especial ainda, vamos falar de uma bebida, vamos falar de um vício, um vício saudável, né? Estou aqui com o Bruno. Seja bem-vindo, Bruno. Muito obrigado, André. Galera, hoje vamos falar sobre café. Quem é aí que não gosta de uma boa bebida, né? Um café de qualidade. Então hoje vamos tirar nossas dúvidas, vamos conversar aí sobre diferentes tipos de café, vamos conversar também, tirar algumas dúvidas sobre essa área, que é uma área que está crescendo cada vez mais e nosso país é um dos maiores produtores do mundo, correto? É o maior. É o maior. Então, se apresente, fique à vontade. Esse é o Bruno. O que você faz da vida, Bruno? Bom, atualmente? então eu sou o Bruno Marcel, barista há 14 anos, consultor de café, né? Um grande aficionado por introduzir pessoas no mercado de trabalho e mostrar essa área de conhecimento para quem é empreendedor também, para quem queira montar uma cafeteria ou para quem queira fazer um café melhor em casa também, porque a gente tem que mudar um pouco os conceitos que estão hoje abordados dentro do café. Café está em 95% dos lares. Uau. Só que como é que as pessoas fazem café? Cada um tem a sua receita, cada um tem o seu jeito. E a gente, como é barista, a gente como foi apreciador e criador de alguns conceitos novos por treino mesmo e teste, uma hora a gente chega numa receita muito boa, uma receita adequada, e a gente não quer desmerecer o que a pessoa faz em casa, mas a gente tenta trazer uma abordagem de como fazer diferente. Eu tenho um método novo, eu tenho um jeito novo, eu tenho um café novo. Então, para quem às vezes faz café há 50 anos, como os nossos avós, nossos pais, como é que a gente fala para eles sobre esse café novo, especial? Né? Como é que a gente muda essa abordagem? Não estou falando que aquilo que foi cultura é desmerecedor, aquilo ali trouxe isso. Então, a gente tenta jogar agora uma ideia, e o barista surgiu por conta disso. Se entrou cafeteria dentro de um mercado, na padaria você tem pão, no açougue você tem carne, hoje nas cafeterias você tem café. E aí um barista apareceu como um profissional do café, criando meticulosamente uma receita para chegar a uma xícara perfeita. E aí o barista ele é hoje o grande embaixador, né, dentro de uma cafeteria de tirar um bom café. Então, dentro desse conhecimento, eu fui me introduzindo sobre o mercado e me colocando um pouco a desenvolver hoje o que é a minha empresa, que é o Barista Atitude, né? Então, era realmente de pessoas saírem de somente ser um tirador de café ou de não ter conhecimento nenhum para se tornar um profissional de carreira, né? Barista é um profissional de carreira. Hoje você pode se introduzir dentro de um mercado e virar futuramente um dono, um gestor, um empreendedor dessa área. Então, o barista não é só um atendente de balcão, não é só um tirador de café. Ele é um sommelier dessa área, ele é um sommelier do café, ele é o cara que tem que entender o que esse grão pode fazer na nossa vida, no nosso cotidiano. Né? Sim, tem até campeonato, né? Tem campeonato. Tem campeonato nacional e mundial. E aí, recentemente, um brasileiro, né, o Boran 1 de São Paulo, que tem o 1 Coffee, ele foi o primeiro brasileiro campeão mundial. E isso abriu cada vez mais as portas dessa notoriedade do cenário que a gente tem no Brasil, desde a produção até o profissional dentro das cafeterias. Então, cada vez mais, Brasil está no topo desses rankings. É o maior produtor, agora tem o melhor barista, as máquinas do melhor cenário mundial hoje estão aqui no Brasil sendo introduzidas. Então, o Brasil já não está mais obsoleto. Há 10, 15 anos atrás estava um pouquinho, mas agora a gente está no mesmo hype. O que tem lá fora hoje tem aqui dentro. E a gente tem que assim, absorver mais, porque a gente é produtor de café. Sim. Na Europa, por exemplo, não é. Mas por não ser, eles apresentam muito esse conceito dentro de um modelo nas cafeterias. Então é comum as pessoas irem para fora e falar: nossa, lá na Itália, na França, eu tomei o melhor café do mundo, o melhor café da minha vida. Aí ele vai olhar o café brasileiro. Aí, poxa, eu tava aqui, o café, você teve que rodar tanto para chegar a tomar o melhor café, mas é porque lá eles doutrinam isso. Lá eles aperfeiçoam a técnica e conseguem aprimorar isso dentro da estação.
Aqui no Brasil a gente ainda tem muitas vagas, mas tem pouca matéria qualificada, pouca pessoa, né? Matéria que eu digo, poucas pessoas qualificadas para o mercado de trabalho para poder estarem dentro dessa área. E aí esse é o meu papel hoje. Pô, que bacana. Eu tento ensinar as pessoas sobre esse ofício e entrar muito bem no mercado para ocupar essas vagas que estão precisando de gente qualificada. Nossa, isso é uma maravilha. E o que você trouxe aqui hoje? Então, eu vou fazer um cafezinho aqui pra gente rápido. O Calango é um café daqui, é uma microtorrefação daqui do Wellington, do Davi. O Léo também que faz um xarope regional. Então ele faz o Elixir Royale, que é um xarope daqui de Brasília também. E aí eu trouxe um método hoje novo que está também chegando ao mercado, é um método japonês que chama Mugen, mas ela tem algumas ranhuras leves com esse filtro que os japoneses adaptaram do que é o nosso quadro de pano. Então eles entenderam que o melhor processo de se fazer café era o quadro de pano, porque ele tinha duas descidas diferentes, uma central mais lenta e uma lateral mais rápida que trazia acidez e doçura. E aí, claro, o nosso pano, ele tem uma data limite. A gente às vezes pega um apego pelo pano, né? A gente vai pegando, Sim. fazendo pano, torce o pano, bota na geladeira. E o japonês, como a gente falou um pouco nos backstage aqui no making off, o japonês ele é muito descartável. Então ele gosta do papel descartável, da higiene. Então eu vou preparar aqui um café rapidinho pra gente. Esse café aqui que o Wellington torrou, ele é um café daqui de Cristalina. E a gente usa muito ele nas cafeterias para introdução mesmo, né? O cliente que às vezes chega aqui do café tradicional que está no mercado, ele não conhece muito, mas às vezes ele se aventurou de entrar numa cafeteria. Aí começa o nosso papel. A gente tenta entender o que aquele cliente quer. Ah, eu não conheço de café, o que você tem? Eu quero um café intenso. Ele até vem com nomes viciados, né, do mercado. E aí a gente vai na abordagem mais honesta. Olha, eu tenho um café aqui que ele é chocolate caramelo. Posso servir para você? Então eu faço aqui uma pré-infusão que é basicamente jogar a água quente, uma quantidade pequena, de 60 a 100 ml. Ela encharca esse primeiro bloco de café que está seco, cria uma atmosfera, cria aroma, ela cria algumas estruturas de corpo sensoriais que a gente gostaria de colocar na bebida na hora que a gente for beber esse líquido, está presente nessa primeira inserção da água. E depois eu venho caminhando com mais água para a gente fazer todo o processo e finalizar ela perto de uns 300 ml. Entendi. Então, tudo hoje do café está inserido sobre essas mecânicas de qual é o café que eu estou usando, de onde veio esse grão, qual é a peneira, quais são as informações sensoriais, quanto de água eu coloco para tanto de café, né? E eu consigo chegar onde aqui esse processo todo está me entregando. Eu consigo replicar isso que pessoas lá na lavoura que produziram e beberam esse café ainda fresco identificaram. Então eu tenho que passar isso para o cliente. E aí muita gente acha que isso é frescura. Você pesa o café, você pesa a água, você faz isso. Mas isso é aprimoramento técnico. Concordo. A gente estudou para chegar nesses processos e fazer uma bebida boa. Uma bebida que vai surpreender a pessoa. Aí fica o aroma também, tudo isso aqui. Aroma é incrível. Então esse é o papel do barista, né? Essa foi a criação desse profissional que começou lá na Itália e por conta de algumas máquinas de café expresso aparecerem com pistão, com ar comprimido, né? Todo um processo de esquenta a água, acopla ela dentro de um registro, quase como se fosse uma panela de pressão, e vem com a mecânica manual mesmo entregando uma xícara de expresso. E aí vem os nomes, né? Espresso, macchiato, cappuccino, tudo italiano. Então as máquinas italianas trouxeram barista que começaram também a aparecer nos lugares que eram mais óbvios de aparecer talvez um café, que seriam restaurantes e bares. Então lá o responsável pela copa, pelas bebidas, ele não é chamado de copeiro. Ele era chamado de barman, bartender, baristo, e aí veio o barista. Né? O bariste, daí é onde vem todo o profissional que virou o sommelier do café. Então quando a gente fala barista, muita gente acha que é um cara do bar. Não, mas é um cara que, né, o bar ele está inserido também nas mecânicas de pressão de uma máquina de café. Então tem os bar de pressão. Mas para você se tornar um barista, o que é necessário? Qual que
Eu acredito que é muito treinamento, dedicação e sensibilidade, né? Eu diria que, acima de tudo, gostar de café. Primeiro ponto. Um grande problema que eu tenho sentido nas minhas consultorias, cursos e treinamentos é chegar num lugar, fazer o diagnóstico, e a gente estava aqui com o Breno no podcast falando sobre diagnósticos, mentorias e consultorias, é de chegar no lugar, ver uma pessoa que está operando uma máquina e não gostar do que está fazendo. E não gostar da matéria-prima. Nossa. Não gostar de café. E existe isso? Existe muito. Esse é o problema. Os profissionais que acabam entrando no mercado por puro urgência, acaba sendo qualquer pessoa, sem ter um diagnóstico nosso de não, vamos treinar esse cara que gosta de café para ele entrar na máquina. Acaba pegando simplesmente uma única pessoa e coloca num local que ela já nem queria estar e ela nem tem muito relacionamento com essa bebida. E aí acaba tendo um grande problema, que é você às vezes sentar nesse lugar e não tomar uma boa xícara de café, porque a pessoa não tem nenhum relacionamento. Ela não tem nenhuma questão de troca com aquilo que ela está fazendo. Eu até brinco falando assim, a mesma coisa que você botar um vegano numa chapa de carne. Sim. Ele não vai ter o mínimo relacionamento com aquilo. Ele vai olhar, botar a carne para você e falar, isso aqui mata, viu? Isso aí morreu um boi para você se alimentar. Ele ainda vai jogar isso com algum desdém. Faz sentido. Ele vai tirar uma máquina de café, e um expresso, e vai falar, Nossa. Isso daqui não tá bom não. Então, eu vou fazer um bypass aqui, que eu botei um pouquinho de água, e eu vou jogar uma água sem passar pelo processo aqui, que eu vou suavizar, a gente hoje está de noite, então eu vou suavizar um pouquinho para que alguns amargores característicos da torra não fiquem tão evidentes, fique um café um pouco mais equilibrado. Uma outra coisa interessante também é essa parte da coloração que a gente sempre fala, né? Tem gente que vai olhar isso daqui, um tom avermelhado, e falar, isso daqui é um chafé. Mas a coloração da torra, que é uma torra média, média clara, ela também está ligada totalmente com a cor da bebida. Então, café com uma torra muito escura, café escuro. Café com uma torra mais clara, bebida mais clara. Eu até consigo ver aqui né, a madeira aqui pelo café. Justo. Quer experimentar? Quero, claro. Vou fazer Esse aroma aqui tá incrível. Fazer um tintim aqui. E tem algum do ritual ou só beber mesmo? Só beber. Só sentir um café suave. Alguns nomes a gente tenta não jogar ele tão forte. O suave, ele é um nome interessante. O intenso, o que o mercado coloca, muitas vezes está ligado somente à torra. Torra intensa, a intensidade da torra. Mas na verdade, num café você tem todas as intensidades. O café é um fruto, pode gerar uma acidez. Um café de fermentação natural, ele pode ter muita doçura frutada ou muita acidez e ter algumas intensidades de ácidos. Sim, que é natural, né? A acidez dele é muito intensa, é muito alta, é muito presente. E aí acaba que o nome intenso fica só sugestionado no mercado à torra. Então também é um papel do barista de chegar ao cliente final e tentar ajustar essa nomenclatura, né, do que ele está vendo no mercado. Café premium, café gourmet, café especial. Tem gente que acha que café especial está abaixo do gourmet. Por causa do nome, gourmet. Por causa é um nome do nome. forte, é um nome que está na moda. É o nome que se popularizou, né? Qual que é a diferença, assim, Bruno? Vamos começar do café... Do café que você tem do mercado, que é aquele café da torra extremamente escura, de grãos... Bom, você sabe do que eu tô falando. Então, o mercado, claro que hoje o mercado também melhorou muito. Hoje o mercado ele acaba induzindo com que a indústria jogue de acordo com as restrições alimentares ou sobre condutas também de vigilância sanitária. Então, antigamente a gente tinha alguns cafés problemáticos que tinham impurezas, que tinham... um percentual de coisas que não era grãos de café dentro do pacote. E isso foi com a vigilância sanitária, Inmetro, Anvisa e todos esses órgãos reguladores a chegar a pacotes em que as pessoas começassem a se organizar para poder gerar isso ao mercado. Então essa embalagem hoje, ela é, vamos dizer assim, obrigatória para um café especial. Mas não é obrigatória para o café tradicional.
Ah, então tem Então uma aquele classificação. almofadinha, né? Aquele café Sim. almofadinha que a gente compra, ele é o pacote barato, que não vai agregar tanto valor, porque o produto que está lá dentro já é barato. Farinha de Entendi. trigo, arroz, feijão. Quando você pega aqueles pacotinhos de 1 quilo, cara, eles não colocam uma embalagem bonita, né? Um plástico dupla face. Não, é o mais básico que tem, porque é quase que um item de commodity de cesta básica. Então, o mais rápido que tiver. E aí a gente fala muito sobre a água, né? Aquela água Indaiá e a água Voss. A Indaiá, ou outra água que está no mercado de plástico, ela tem uma apresentação e ela tem um custo. A água Voss, que saiu das geleiras dos fiordes noruegueses, ela vem numa garrafa de vidro, com uma tampa toda estilizada, e custa R$30 no mercado. E aí você compra se você quiser. O storytelling está lá. Então, o café também trouxe isso. Então, o café tradicional, café de volume, e a gente fala, eu até falei em outros podcasts também, nós não estaríamos aqui hoje se não existisse o café tradicional. Muito bom. E eu não posso desmerecer o que o café tradicional faz pela gente. Então, o café tradicional jogou o café no mercado. Só que daí, ainda assim, tinha um processo de pureza. E aí sobrava um café. Sobrava ainda alguma coisa ali que o pessoal tinha que vender. O pessoal Aquela tinha escolha, que... né? A separação. Não é nem a escolha. A escolha ainda pode ser o tradicional. É mesmo? Se usa muito escolha, muito fundo. Olha. Mas tinha outras impurezas que as pessoas, para tentar jogar um outro café no mercado, fizeram o extra forte. Que é o abaixo do tradicional, de algo que você não sabe mais o que é bem aquilo ali. Por isso que a torra é um pouco mais forte. E um café queimado, um café já moído. Então, tudo está na mesma cor. Mas você já começa a perceber que aquilo até te dá um pouco de alguns reflexos de efeitos colaterais. Com certeza. Então, queimação, tem né? a queimação, a dor de cabeça e tal. Quando às vezes até vai, tô com uma gastrite, vou lá no médico. O médico, a primeira coisa que ele fala é: tira o café da sua dieta. E eu falo: o seu médico não conhece de café especial, ou ele acha que você não conhece. Então eu acabei até fazendo isso em algumas feiras, de pegar o pacote de café especial, entregar para essa pessoa e falar: faça na sua casa do mesmo jeito que você faz o café, e se te der um efeito colateral ruim, pode trazer para mim que eu te reembolso. Tamanha a certeza e confiança que eu tenho por esse café, escolhido, preparado e tudo mais. Então, o extra forte, quando eu faço o diagnóstico e vejo que a pessoa escolheu um extra forte na casa dele, eu já falo: eita, então tá, então vamos começar do zero. Extra forte, depois vem o tradicional, depois vem um café superior, que ele já pode ser em nomenclaturas 100% arábica. Hoje o tradicional também já podem colocar. Mas o 100% arábica que está no mercado também não quer dizer muita coisa mais. Porque você pode ter grãos imaturos, grãos malgranados, cerados, deformados, marinheiros, toda uma linha de defeitos que tem no café, mas é de uma variedade 100% arábica. Então, assim, é tipo 1, mas ainda é um café ruim. Quando esse café passa por beneficiamentos, já começa a ter mudança de embalagem, já começa a ter toda uma formação de... eu mudei a peneira, eu comecei a homogeneizar um pouco mais esse processo, aí eu subo o nível. Aí vem um café superior. Aí depois eu vou melhorando a embalagem, melhorando ainda mais o processo de torra, aí eu venho para o café gourmet. E aí quando eu tenho a seleção máxima, o café de primosia, que passa de 80 pontos sobre toda uma classificação rigorosa, eu tenho os cafés especiais. Que na verdade é café de fato. Que é o café mesmo. Que é o café. É você pegar, olhar o grão e ver que não tem nenhuma impureza. E aí é onde mora também as nossas escolhas. Eu até tirei um pouco esse nome cafés especiais para que as pessoas não criassem também esse estigma de isso aqui eu não consigo tomar. Então eu falava muito sobre, nos meus cursos, café de qualidade. E eu posso tomar um bom café gourmet, né? E eu posso tomar um bom café de qualidade, de categorias 80, 84 pontos. Eu tenho um café na minha apresentação que tem 89 pontos. Uau. Ele chega muito próximo dos cafés raros. Sim. Né? Das iguarias. E já tomei um café que também foi na época, em 2016, que eu trabalhava no Café Cristina, que foi o café que teve a maior pontuação do Cup of Excellence, que é o leilão dos cafés mundiais. Sim. A Starbucks comprou as sacas desse café daqui de Cristina, sul de Minas, e o nosso showroom era aqui em Brasília, na 202 Norte. Então eles compraram quase R$8.000 a saca do café. Uau. Cada uma.
E levaram para os Estados Unidos, levando, né? Aqui Claro. o café da maior pontuação do Cup of Excellence, que atingiu 95,18 pontos. Então foi algo assim, marcante. Surpreendente. O Surreal. Sebastião, que era o produtor, veio até Brasília. A gente fez umas caixinhas tipo essa que eu trouxe para cá. Ele assinou, ele sabe, fez assinatura. Custava acho que R$160 cada pacotinho. Uau. E não deu para quem quis. Com certeza. Então as Imagina a pessoas situação. queriam isso, né? Queriam viver isso. E o café tem essas partes sazonais bianuais, né? De safra boa, safra ruim, safra boa, safra ruim. E às vezes aparecem cafés incríveis. E que a gente não sabe se esse café vai se perdurar por outros anos. Então, por ser café raro, exótico, único, né? Cafés únicos, eu nunca mais tomei um café igual aquele. Então eu já tomei outros cafés muito bons, mas a gente sempre lembra daqueles Aquele foi cafés o que foram único. emblemáticos. É igual um vinho. Ele é muito E aí próximo, isso né? começou a aproximar muito o termo, né? Do café especial, gourmet, café de alta qualidade e entrando hoje em cenários de grandes cafeterias que tem realmente modelos estabelecidos como grandes restaurantes e fazem um trabalho maravilhoso. E aí as pessoas pagam xícaras caras para viver uma experiência. Estavam falando também sobre isso mais cedo, experiência. Experiência. E esse é um Concordo. dos modelos que eu trabalho muito na linha de planejamento das minhas consultorias, mentorias e cursos, que é um modelo que eu apliquei chamado FX3. Né? Então é a eficiência do FX, EF, eficiência, e os dois é X, excelência, exclusividade e experiência. Incrível. As pessoas buscam isso. Claro. Então, hoje vai ser mais fácil as pessoas chegarem em cafeterias e quererem ser surpreendidos. Eu quero viver uma experiência única, eu quero passar por um movimento de exclusividade, eu só passo isso ali. E aqui em Brasília, nós hoje temos grandes cafeterias que beiram aí os top 20 do Brasil e algumas, querendo ou não, sejam aí entre os top 100 do mundo. Não, é incrível. Né? E café vai movendo a gente. A gente precisa de café o dia inteiro, para quem gosta de café todo dia, toda hora. Quantas xícaras você toma? Eu não sei. Rapaz, tem gente que não toma café dá dor de cabeça. Tem gente, né? Quem de vocês aí, se não toma café uma xícara por dia, não dá dor de cabeça, né? Comenta aí embaixo. Você falou isso, né? Do vício, né? É um vício. Na verdade é... Vício bom, gente. Te deixa feliz, tá? Tanto é que na medicina tradicional chinesa, o café, ele é tido como um remédio, é claro que a dose certa, Sim. após o almoço, ele ajuda, sim, a acender o coração, do órgão, né? Uhum. A pessoa que ali Estimula, né? vai dar uma estimulada energeticamente, você vai, né? Isso café é vida. Quando o médico fala que você precisa tirar café da sua dieta, ele está falando daquele café queimadão, né? Aquele café que carbonizou. Torrado ao extremo. Tem alguns cafés desses, infelizmente, no mercado que acham que estão fazendo uma melhoria para a saúde, mas na verdade eles estão jogando aquilo que eles não teriam valor mercadológico para o mercado. E você vai lá e compra. E aí você passa mal. Sim. Um café de qualidade, eu estudei também com algumas outras pessoas. E a gente, quando senta em cafeteria, a gente vai batendo papo e fica lá horas e horas batendo papo em cafeteria. E aí as descobertas são essas, assim, um café especial, ele tem vitaminas, ele tem sais minerais, ele tem o óleo essencial, que é essa gordura que vem também enraigada no fruto, né? E no processo de torra ele tira a água e ele se coloca dentro desses microvasinhos que estão no grão, essa gordura. Mas ele também tem todos esses flavonoides que são criados quando você faz uma extração fria, os dulçores do fruto. Então como é que eu vou falar para uma pessoa que café faz mal? Né? Então eu vendo muito hoje os cafés como geradores de saúde. E as pessoas têm que entender, vamos mudar o seu café e vamos ver o que muda. E aí eu vendo saúde. Porque se tem vitaminas, sais minerais, aminoácidos, óleo essencial, como é que isso pode ser ruim? Mas eu tenho que fazer uma escolha. É mais caro? Tá. Do mesmo jeito que você escolhe os alimentos da sua casa. Eu quero agora um alface orgânico. Você escolheu porque você sabe da qualidade. Então é só uma mudança mesmo de reflexão do o que eu quero para mim, né? Eu me amo, então para me amar, o que eu vou usar lá na minha casa? Eu vou usar um bom café. Bom café. Tanto é que a galera também utiliza café para treinar, né? Muita gente usa para treinar. Muito.
Eu, durante um bom tempo, fiquei lá como chefe de bar e café do Jimmy Oliver, do chefe inglês, do restaurante. E a gente tinha lá um café, que era de uma cafeteria daqui de Brasília, do Los Baristas, com uma máquina também top lá. E eu vi alguns dos meus amigos, assim, colegas de trabalho, pegando aquelas cápsulazinhas de cafeína e indo malhar. Eu falei, galera, por que vocês não pegam algo mais natural? Vamos tomar um café expresso duplo, Uau! que tem uma cafeína ali presente, mas Forte. ele vai te dar essa energia. Daqui até você caminhar para academia, você já está com o corpo. E claro, também comecei a entender sobre os ciclos citogênicos, a hora de tomar café, quais seriam os melhores horários. Então, nutricionistas que falam sobre isso também analisam hoje o café. Tem muita gente que entra no Instagram, né, ou nas mídias sociais, as terras de ninguém, e falam alguma coisa para lacrar às vezes. E aí a gente tem que só... Então, ferve a água, não ferve a água. Então, como é que assim, é claro, não é que existe o certo e errado, mas é claro que você quiser um padrão. Isso. Você alcançar algo ali que aquele café pode te proporcionar o máximo daquele sabor, é claro que você vai ter que ter um passo a passo. Claro, existe um estudo para isso. E aí um passo a passo, às vezes, que a gente analisa é... Poxa, eu não consigo escolher minha água. Eu não tenho um filtro na minha casa, eu não tenho... Mas eu tenho água. Só que eu não sei qual é a procedência. Beleza, ferve a água. Porque se tiver alguma coisa ali, alguma condição de cloro ou de algum metal pesado, eles são voláteis o suficiente para, no processo de fervura, saírem da água. Mas aí eu neutralizo o pH da água, a água fica uma água neutra. Sim. E aí eu posso ter aquela questão do 880. Se ela fosse uma boa água, mas eu não soubesse, eu eliminei ali alguns nitratos, sulfatos e, né, Muito bom. estruturas minerais da água que poderiam ser boas, mas... Tá aprovado esse aqui. Bom, né? Esse tá aprovadíssimo. Mas se eu tenho uma água que eu escolher, vamos falar daquela água que eu falei, da água gourmet, a Voss. A Voss. Que é Aí o cara pagou R$30 numa água e ferveu a água. Aí todos aqueles minerais que vieram das geleiras, que o cara pagou caro, sumiu. Evaporou. Ficou do mesmo jeito da outra. Então, para essa, você tem que equilibrar. Pô, bota a água a 92, 95 graus antes da fervura para manter. Deixa descansar ali 15 segundinhos e passa o seu café. E aí, se a outra água que você não sabia a procedência ferveu, deixa descansar ali 30 segundos, 40 segundos e passa o café. Muito bom. E aí você pelo menos vai ter um café ok, de boa procedência, porque também ele é um dos elementos. Água. 95% do café é água. Mas você tem que escolher um bom café também para fazer esse processo dar certo. De preferência, então, a água filtrada. De preferência, água filtrada. Você já eleva o nível do café, né? E aí você consegue, por isso, poxa, eu escolhi minha água, não precisa ferver. Porque ela ali a 95 graus, ela vai manter aqueles minerais e você vai conseguir, pelo pH dessa água, tirar um bom café. Muito bom. Mas também isso é uma escolha. Tem pHs de água que não são boas para o café. Ou muito baixa, base, ou muito alta, ácida, né? Ácido. Quer dizer, o contrário. Alcalina, né? Alcalina e base. Então tem uma água muito boa, por exemplo, que você pode beber com um vinho de um pH 9, 10, mas que para passar o café ela não é tão boa. Ela dá alteração? Ela dá alteração, ela traz estruturas metálicas. Então parece que alguma coisa pegou ali que aí você sente você sente a astringência. Interessante, eu não sabia. Do mesmo jeito que uma água que passou pelo cano também e eu não fervi ela corretamente, eu posso também sentir estruturas da sujeira do cano, metalizações do cano, né? Alguns metais pesados que ali ficaram inseridos, e eu sinto isso também. E aí existe uma roda. Então, para você que gosta de café, tem na internet roda de sabores do café. Você digita lá e aparece tudo que você consegue identificar num café, bom ou ruim. Você fala na parte do grão, da moagem, dele moído ou do... No processo de sabor mesmo. No processo, quando você estiver degustando. Então aqui, por exemplo, a gente botou aqui aroma chocolate, sabor, caramelo chocolate, acidez cítrica, corpo médio, finalização média longa. Isso aqui é uma estrutura de sensoriais do café igual do vinho. Pronto. Só que, se eu não soube trabalhar o meu café, se eu coloquei impurezas, se eu coloquei grãos imaturos, eu posso ter o ruim. Eu posso ter sensoriais de verde, sensorial astringente, tipo aquele caju
Castanha do caju que não foi bem tostado. Daquela travada, né? A astringência. É. Ou amargores químicos. Por conta de processos de até armazenamento desse café que a gente não sabe. Então, para quem colhe um bom café especial ou de qualidade, todo o processo tem que ser muito rigoroso para chegar nessa embalagem e cumprir essas etapas. Se eu tenho um café de baixa qualidade, algumas etapas são meio que jogadas assim. Sim, faz sentido. Então, o café especial, coleta seletiva manual. Tem gente que em pequena cidade chama a cidade inteira para colher o café. Sim. E a pessoa vai colhendo ponto por ponto. Em outros lugares que tem um campadão e muita estrutura de café, o pessoal entra no tratorzão. E o trator mexe a terra, traz pedra, traz folha, traz outros grãos, traz estruturas que não são do café. Isso pode estar dentro. E dependendo de maquinários ou até mesmo do nosso olho nu, passar às vezes alguma coisa ali batido que a gente não viu e isso entrou no pacote. E aí eu sinto no resultado na xícara. Ah, faz sentido. Pô, teve uma vez um cliente aqui que eu tinha que entrou, tinha uma marruela de parafuso dentro do café, cara. Caramba. E aí ele botou no moinho e travou o moinho e quebrou o moinho. O cara não sabia o que fazer, comprou um moinho novo e foi uma loucura. Mas ele não sabia. E ele ligou pra mim me xingando e tal, não sei o que. Eu chego lá e olho, tá lá a arruela. Eu falei, olha, isso daqui é do teu produtor. Acho que você deveria falar com ele, não comigo. Porque o meu moinho não tem essa peça. Que ele achou que tinha sido um problema de uma representação comercial minha, de uma máquina que eu trabalhava. Caramba. Então isso tudo são processos que, cara, passou uma arruela de um parafuso por um processo seletivo de café. E entrou no pacote. Nossa, isso é loucura. Eu vou culpar? Não, mas às vezes... Mas pode acontecer, claro. Né, falhas humanas. Então, café também tem isso. Às vezes pega um pacotinho de feijão, tem lá um milhozinho, uma sojinha lá, acontece. Uma coisa que aparece que mesmo. não é feijão. Que não é feijão. Isso também aparece, só que hoje a estrutura do café também está meio que moldando esse agronegócio, essa agricultura. Né? Alguns maquinários de alta tecnologia estão chegando no mercado também e estão se usando para outros processos. Então, o torrador que torra o café hoje está torrando o cacau. Ah, é o mesmo? É o mesmo, é o mesmo. E a galera tá tendo café de açaí, café de tal. Já provou? Já, cara, infelizmente. O que você acha disso? É porque você é um cara que trabalha, né? Aí a gente entra naquelas as nomenclaturas que são um grande problema, né? Muito bom. A pessoa que às vezes ela quer montar e lacrar um pouco no nome, assim, jogar isso no mercado. É igual o bacon de berinjela. Não é berinjela. Mesmo. Berinjela é berinjela. Berinjela é berinjela. Bacon é um corte, é um processo, né? Boa. Queijo de tâmara. Então, assim, tem coisas que o nome, né? Até a indústria hoje do leite vegetal, eles estão trocando para bebida vegetal. Sim. Porque eles querem se desmistificar de ser leite. Leite vem do animal, né? Apesar de ter o leite de coco, mas eles querem se desvirtuar dessa nomenclatura. Então, eles estão começando a colocar bebida de aveia, bebida de castanha, bebida vegetal. Exatamente para criar o estigma do leite. Faz sentido, e é melhor. E aí, certeza. Café de milho, café de açaí, café de cevada, eu falo, caramba, é difícil porque a gente está lidando com um café que é o nome do fruto. Né? Então eu até brinco assim, café de milho, aí tá lá um slogan, seu café sem cafeína. Óbvio, mas assim, para mim aquilo ali é uma água de pipoca. Não faz sentido. Mas, Bruno, vamos colocar aí uma pessoa leiga, vamos colocar uma pessoa que tá assistindo aí agora, tomou a vida toda o café do mercado convencional. Sim. Aquele coador de pano, né? Tudo que, bom, com muito açúcar. Acontece, normal. Como é que você falaria para ele assim, olha, onde você começa? Primeiro passo, para você que realmente quiser sentir um aroma, quiser sentir os sabores e tal, onde você indicaria ele? Como é que você falaria para ele? Então, primeiro passo? A minha particularidade é que eu venho de educação de casa. Eu não tomava café até os meus 21 anos. Não tomava café? Não tomava café. O café mesmo, sim. Exatamente por conta disso. O café para mim ele era muito amargo, tinha que botar o açúcar, aí ele ficava engarrafado, muito quente, e eu não conseguia sentir o prazer que as pessoas sentiam tomando aquele café. Nossa. E eu, cara, isso aqui para mim não é legal. Quando eu fui fazendo alguns cursos, isso começou a aprimorar. Então, no curso de vinho que eu fiz, abri um pouco o meu sentimento sobre o sensorial.
Eu comecei a entender como é que um vinho se permitia na boca, no aroma, nas estruturas do organismo, visual mesmo, porque, né? Remoagem da taça, toda essa história. E aí, quando eu analisei o café e eu tomei a primeira xícara de um café de qualidade, opa, peraí, isso aqui eu consigo me identificar pertencente a esse mundo. Isso é diferente. E comecei a beber. Então eu falo sobre a minha história para uma pessoa que está ali tomando aquele café pretão com açúcar. E eu falo, olha, eu tenho um café aqui que pode ser muito bom para você. Experimente ele antes sem o açúcar para ver se você precisa colocar menos, talvez. E aí, muitas das vezes, por eu gostar de vendas também, eu permito, às vezes, não falar sobre preço, não falar sobre quanto que custa, e só falar, experimenta, vive essa experiência e você me fala se você quer mais ou não. E aí a pessoa, às vezes, experimentava. Então, na minha escola, eu poderia dar a permissão, dentro da estrutura da cafeteria, de entregar uma xícara de expresso gratuitamente. E a pessoa experimentava e falava, nossa, muito bom, gostei, não precisou nem de açúcar. Falei, isso, bem-vindo ao meu mundo. Cara, ao mundo do café de qualidade. Nossa. E aí as pessoas começaram. Então, aonde eu estava, por exemplo, que tinha todo um prédio do Banco do Brasil, com mais de, antes da pandemia, com mais de 5.000 pessoas ali atuando, era o meu público. Um público que era exigente, queria tomar uma boa xícara de café, e não tinha nem um pão de queijo na cafeteria que eu trabalhava, era só café. Só o café mesmo, o pessoal ali tomava café. E aí, a primeira vez que o cara tomava, ele... açúcar, beleza. Na segunda, o cara já diminuía. Ao longo do tempo, daqui a pouco ele está tomando sem açúcar. Então, nós fizemos uma escola de grandes clientes há 15 anos atrás. Fantástico. Que hoje perpetuam em outras cafeterias, que tomam café tranquilamente sem açúcar. E baristas, e muitas pessoas assim, porque eles entenderam que um café de alta qualidade tem o seu dulçor natural. Não é amargo como aquele café pretão, escuro, que está lá no mercado. Então, aí é mais fácil. Mas assim, a forma de vender é essa, assim. Você se permite tomar uma xícara de café diferente? E se ele se permitir, a gente já tem uma brecha. E salva uma vida, né? Porque, o cara fica a vida toda, não sei, sem tomar um café desse. Isso é sacanagem. Tem várias histórias assim, cara, pra contar depois. Porque isso é papo de horas, é o que eu falo. Não, isso é fantástico. Eu venho da cidade do café, né? Cidade... Tanto é que a festa regional lá chama Festa Regional do Café. Uhum. Até um abraço aí pra galera aí, Serra do Salito, patrocina a região aí. Muitos bons cafés de lá. Morei mais de 20 anos nessa região e sei que... Bom, até o pessoal de lá também, às vezes, não tem contato com esses cafés. Sim. Porque eles são... os produtores já mandam ali pra cooperativa já despacha, né? Isso. Infelizmente, o brasileiro... Agora abriu esse lance das cafeterias, isso é fantástico. Por exemplo, Brasília está crescendo muito, né? É um mercado bilionário, sim. É um dos que crescem cada vez mais e a procura por um café de qualidade, né? Sim, eu diria que Brasília hoje está entre o segundo ou terceiro maior mercado do Brasil. Brasília? É. Não sabia. São Paulo, Curitiba e Brasília são muito fortes nessa área, assim, de... a essência do café de qualidade, com máquinas, barista, cafeterias e toda uma estrutura de conceito elaborada para elas. Então, esses hypes do café de qualidade, quando você analisa, o Brasil inteiro hoje tem cafés incríveis, cafeterias incríveis e baristas incríveis. Sim. Mas em termos de abrangência, Brasília hoje está entre os 3 mais. Então a gente tem outros que estão chegando também muito forte, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife... Lá em Fortaleza tem muitas cafeterias boas, mas ainda é um cenário que está muito metropolita ali, assim, muito cosmopolita. Fechado. Ali perto da cidade, né? Aqui em Brasília, por ser uma cidade pequena, tá todo mundo concentrado no plano piloto. Sim. Mas hoje, se você for aqui em Águas Claras, Taguatinga, Samambaia, já tem cafeterias que estão usando os cafés especiais, os métodos também de qualidade, e eles querem estar elevando o seu nível cada dia mais. E como é que você faz para adquirir? Por exemplo, esse café aqui, que eu provei, muito bom mesmo. Isso aqui com pão de queijo. Tipo... Como é que a pessoa que está assistindo aí poderia adquirir esse café aqui? Então... Sendo ou não de Brasília? Sendo ou não de Brasília, tem o e-commerce, né? Hoje o Calango está no e-commerce do I Love Coffee,
que também é daqui de Brasília, ali de Vicente Pires. Olha O só. Danilo faz o trabalho hoje no Brasil. Então ele vende todos esses métodos aqui, é dele, né? A Melita aqui, por exemplo, que tem essa chaleirinha, elas Linda. vendem também na internet. Então o e-commerce está aí, você pode comprar isso daqui tudo pelo e-commerce. Correto. Mas nas cafeterias você tem a oportunidade de comprar um café de qualidade. Então assim, independente de ser Calango, de qualquer outro café, vá a uma cafeteria. Você vai no supermercado, tem um açougue lá? Tem. Mas na cabeça da gente, a gente sabe que no açougue tem uma carne melhor. Sim. Então se eu quero Ah. uma carne melhor, eu vou no açougue. No mercado tem um café ok, bom, que atenda? Tem. E tem outros. Hoje tem muitos bons cafés no mercado. Sim, tá abrindo, né? Tá abrindo, exato. Alguns mercados. Mas se eu quero um café de melhor qualidade, eu tenho que me permitir ir a uma cafeteria. Concordo. Para ir ali escolher e saber até degustar com o barista ali, ter a melhor escolha do que eu quero levar para casa. Então, a gente tem que entender que o mercado é esse. O mercado físico hoje ele tem que ser atuante nessa parte de degusta isso daqui, vê se você gosta. Gostou do meu produto? Ah, eu adorei. Então, eu tenho para vender. Eu posso moer para você na hora, pro método que você quiser. Uau. Então, essa Fantástico. personalização é o que dita também o mercado hoje. No e-commerce eu consigo já comprar um café às vezes moído, mas não vai ser da mesma qualidade de pegar o café que está em grão, moer na hora e levar para casa. Fantástico. E aí é onde a gente fala sobre essas coisas das embalagens. Essa daqui, por exemplo, ela tem um ziplock, tem uma embalagem valvulada e essa válvula permite para que esse café que está aqui dentro não oxide. Então a oxidação, oxigênio, é o grande vilão do café. Um café que oxidou, ele perdeu as propriedades. E aí essas embalagens hoje elas estão no mercado exatamente para que quem trabalha com café de alta qualidade tenha que cumprir essas legislações, essas rigorosidades. Senão ele começa a ficar para trás. Ele começa a perder mercado. Que incrível, cara. Hoje eu, Hoje você não dorme. já vou tomar mais. É uma pena que o nosso tempo estourou, mas eu queria, primeiramente agradecer Sim. pela sua presença. Eu que né? agradeço também pelo convite. Tem outros, milhares de perguntas, vai ter que voltar outras vezes aqui Tomas abertos aí. e fazer outro café, porque foi uma grande honra, né? E eu gostaria de deixar o microfone aberto aí para você, falar sobre o seu trabalho e também colocar as redes sociais, né? Falar Sim. pra galera sobre o... Vamos lá. Bom, eu sou um consultor de café, trabalho com as dores do mercado de Brasília para quem às vezes quer empreender e não sabe como. Inclusive, nesse momento, eu tenho uma consultoria em andamento e um treinamento de vendas. Qualquer pessoa que vamos supor, quero participar, quero abrir uma cafeteria. Sim, inclusive assim, foi uma menina que ela comprou agora uma franquia, uma loja que era uma franquia, e ela falou, eu não quero que seja franquia, eu quero ser outra coisa. Então eu já fiz todo um diagnóstico para ela, e em quase que 10 dias a gente mudou a cafeteria dela, ela já abriu com outro nome, Cafeteria Independente. Já botou a cafeteria dela para rodar. Bacana. Então essa é uma consultoria que eu faço, uma consultoria rápida. Certo. Né? As mentorias, treinamentos e cursos também eu faço. Então, o Barista Atitude é esse canal. Eu estou fazendo também um treinamento de vendas no Park Shopping de uma dos lojistas lá. Eu faço um treinamento da equipe de vendas a vender melhor e vender mais. Poder apresentar o que Apresentar, realmente tem, saber né? falar isso com propriedade. Então, Sim. até a Nespresso é o grande case de sucesso de vender café. Eles têm tudo na ponta da língua. Eu faço o Capital Expo Coffee, que é a feira do café. A gente já estava na 3ª edição. A gente fez 2 edições, uma no DF Plaza e 2 no Conjunto Nacional. Então eu estimulo também os empreendedores de café a estarem dentro desses eventos. Ano que vem a gente vai fazer um mega evento. Então eu convido vocês. Eu vou. A gente quer fazer para mais de 150 marcas. Então o Capital Expo Coffee é essa feira que a gente quer explorar o mercado brasileiro. E lá na minha página pessoal, Debrito B, fala sobre todas essas outras plataformas e arrobas que tem lá. Algumas são ainda embrionários, mas que vão sair do projeto rapidamente. Mas o Barista Atitude, você que quer fazer um curso de café, você que quer aprimorar, ter conhecimento, entra lá no Instagram que a gente troca uma ideia. Essa semana agora que começa, terça-feira, tem curso. Já tá avisado, galera. Muito bom. Então segue lá, galera. Segue lá, deixa aí o like, compartilha e... Vamos tomar café. Vamos tomar café. Viva o café. Até o próximo episódio, galera. Valeu, obrigado.